Quando a gente trabalha com magia, com energia, com tarô, a gente usa muito o verbo. E tem até na Bíblia um capítulo de João que ele fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Eu acho bonito isso. Ele continua depois falando, eu não vou ler inteiro, mas que ele quer dizer que o verbo tem poder, né? E o verbo faz parte de Deus também. Então eu separei 5 verbos de cada carta para a gente entender melhor essa energia e trabalhar essa energia. Louco, aventurar, porque ele é um aventureiro, então ele se expõe, ele se permite sentir emoções, ele se permite a correr risco, então ele é um aventureiro. Explorar, ele é um explorador, ele gosta de olhar o mundo, ele gosta de observar tudo e todos, tanto que a gente viu que ele andou pelos 21 as 21 personalidades do tarô, né, os arcanos maiores, e observou cada uma delas, explorou cada uma delas. Confiar, ele acredita e confia naquilo que ele está sentindo. Ninguém falou vai pela direita e vira à esquerda. Ele confia no próprio passo e na própria intuição. Liberar, né, ele liberar no sentido de que ele se desapega, que ele realmente busca a libertação, não só dele, mas de todos. Nenhum dos outros 21 que ele cruzou, ele obrigou que andasse com ele. Ele absorveu o que tinha que absorver e seguiu em frente, sabe, sem cobrança nenhuma. E reinventar pelas fases que ele passou. A gente viu que ele se reinventou várias vezes na jornada dele. O mago ele vem com a criar porque ele tem todas as ferramentas para ele começar algo, para ele realmente criar, então ele tem essas oportunidades. Manifestação do próprio verbo. Antes de criar algo, você manifesta para o universo, você mostra as suas intenções para que aquilo aconteça. Influenciar, ele é um grande influenciador nato, ele influencia você, ele ajuda você a conquistar aquilo que ele deseja, porque ele tem toda a sabedoria de como usar as ferramentas. O mago tem um manual para tudo o que você precisar. Transformador, é aquilo que eu falei, ele consegue transformar as coisas. Então ele pega dois pedaços de madeira e transforma numa cruz. Então ele consegue exteriorizar isso, transformar isso de uma maneira. Conectar, ele traz a conexão do homem com o próximo homem, né, o primeiro contato do louco com a humanidade. Ele traz também a conexão entre o céu e a terra, ele aponta para o céu e para a terra, então ele mostra que tudo que é em cima é igual a está embaixo, a conexão do macrocosmo com o microcosmo. É sacerdotisa. Intuir, né, intuição, ela segue muito a intuição dela, é um dos aspectos que eu gosto, que eu vejo na Imperatriz, ela confia muito na intuição dela, tá? Ela tem esse poder. Meditar, né, a meditação, então ela é uma pessoa que a gente viu que ela não é ativa, ela é passiva. Então ela observa muito, ela não toma atitude. Ela é uma observadora nata, tá? E germinar, no sentido de realmente pegar aquilo que o mago constrói e alimentar aquilo para que aquilo floresça, para que aquilo crie. Ocultar, porque ela guarda segredo, né? Oculta coisas que precisam ser ocultadas. Ela não esconde dos outros, ela apenas omite dos outros, entendeu? Ela só fala aquilo que as pessoas precisam saber e para quem realmente precisa. Proteger, que ela traz essa característica também de proteção. Ao mesmo tempo que ela guarda alguma coisa, ela protege aquela coisa. A Imperatriz cria, né? Então ela tem a criação, ela é a mãe, é ela quem vai criar. Nutrir, ela que alimenta. Prosperar, acolher e liderar. Então ela traz essas características de realmente fazer algo crescer para que seja próspero, sabe? Para que tenha um motivo, tenha um porquê. Ao mesmo tempo, ela vem acolher, como cuidar também. Você vai perceber que a mesma energia, uma energia bem parecida, por exemplo, a Papisa e a Imperatriz nesse sentido, de proteção. E geralmente é instinto da mulher proteger o filho. O Imperador, ele vem como um organizador, então ele vem organizar, é um verbo muito forte dele, governar, estabelecer, proteger também e estruturar.
O Hierofante vem como orientar, porque ele traz uma orientação. Lembra que eu falei que ele é ligado a instituições externas? Então Tá. ele vem com essa energia de orientar, ensinar, inspirar, abençoar e preservar. Ai, vamos. Os amantes, escolher, né, que ele começa a fazer as escolhas da própria vida, unir, de união mesmo, harmonizar, amar e decidir. O carro, avançar, né, sair do lugar e ir para o próximo estágio, superar, até mesmo superar as suas escolhas, né, aconteceu, não tem como voltar atrás, bola para frente e vamos para o próximo nível. Conquistar, dirigir, dominar. Próximo é a justiça. Ela vem equilibrar, né? Você vai ver essa equilibrar também na temperança, mas a temperança naquele equilíbrio da vida, né? Harmonizar a vida, né? Deixar muito quente ou muito frio, ajustar. Esse equilíbrio da justiça, ela vem mais realmente em pesar o certo e errado, por exemplo. Tá? Que é aqui, lembra que eu falei que é aqui que o cara dirige e bate, pode bater o carro, a causa e efeito, ação e reação. Então é aqui que Sim. ele vem equilibrar isso, nesse sentido. Julgar, punir e retribuir. Lembrando que esse julgar, punir e retribuir é mais da gente mesmo, as nossas atitudes. O eremita vem um momento de reflexão, então refletir, buscar, iluminar, aconselhar e contemplar, né, de observar apenas. Aqui o eremita ele não toma muita atitude, ele olha mais os erros dele, aqui ele aprende, tipo, eu coloquei o dedo na tomada e levei choque, eu coloquei a mão no fogo e queimou, entendeu? Será que é por isso que eu levei choque, entendeu? Porque eu coloquei o dedo, daqui ele começa a despertar isso. Então, a roda da fortuna, girar, né? Que eles mudar a vida, girar a vida, transformar, evoluir e equilibrar. A força, dominar, né? Dominar o próprio instinto, dominar os medos, é uma dominação própria. Superar, também a mesma coisa, sobre superar medos, instintos. Controlar, pacificar e resistir. Resistir vem como resistir a tentações, né? E aqui também entra a questão do vício, né? Uma pessoa que é, sei lá, viciada em sexo, por exemplo, ela vem aprender a controlar o momento realmente de ter prazer, sentir prazer, ter orgasmo e tudo mais. É uma força, é uma carta muito sexual, a força. E não só sexual, eu falei sexual, mas eu também entra no sentido de tentações do tipo, vou comer em excesso, entendeu? É aqui que você vem controlar essas emoções, essas sensações e tudo mais. O pendurado ou enforcado, render-se, que é você aceita, né? Vou aceitar as circunstâncias, esperar, resignar, soltar e sacrificar. No sentido de sacrificar o seu tempo, sacrificar aquilo que você vai abrir mão, que é bom, para que você busque a evolução. É um sacrifício. Para eu ter um shape da hora, eu tenho que abrir mão de algumas tentações, tipo de comida, por exemplo. A morte, transmutar, né, que eu já falei, libertar, renascer, deixar ir e regenerar. A temperança vem com equilibrar, mas aquele equilíbrio da vida, equilíbrio da mente, harmonizar, moderar, adaptar e purificar. E é interessante falar dessa adaptação, porque o homem ele é muito adaptável. Se eu colocar você em São Paulo, você vai se adaptar à cidade. Se eu tirar você daí e colocar numa outra cidade, você vai se adaptar a esse lugar, entendeu? E tem que tomar cuidado, porque ele é tão adaptável que às vezes ele esquece que ele precisa sair daquilo, né? Onde entra a Uhum. rotina, entra até mesmo a sensação do pendurado. Então é importante esse temperamento da água, no sentido de não vou ficar tanto numa situação e não vou ficar tanto na outra, porque as duas são viciantes. Então eu tenho que estar nos meus altos e baixos o tempo inteiro. Próxima, que é o último centênio. O diabo, né, vem como libertar, tentar, né, de tentação, confrontar,
seduzir, desafiar, né? E aí que entra o ego, tipo, você não é capaz de fazer isso. E daí você vai mostrar para você mesmo que você é capaz. A torre. A torre vem como derrubar, despertar, reconstruir, colapsar, de entrar em colapso, e libertar. A estrela, inspirar, guiar, iluminar, sonhar e renovar. A lua vem com intuir, de intuição. Então a lua traz um aspecto positivo que é seguir a própria intuição, por mais má que ela seja. Sonhar, mas ao sonhar aqui vem como confronto, né, para tirar você da realidade, então vem como desvirtuar. Conhecer, que você acaba se afundando para conhecer a si mesmo. Iludir e revelar. O sol, iluminar, energizar, irradiar, brilhar e aquecer. Esse aquecer é no sentido de aquecer, trazer conforto. Aquecer também, óbvio, tipo, aquecer como quente mesmo a temperatura, mas ele vem no sentido de confortar, aquecer um coração e tudo mais. O julgamento vem como avaliar, ressurgir, decidir, transformar e libertar. E o mundo, por último, que ele vem completar, né, trazer ao todo, completar o todo, integrar, transcender, realizar e celebrar. Esse transcender que eu falo é bem espiritual mesmo, tá? De você elevar, ascender assim espiritualmente, tipo, ir além do que você imaginava, que você sabia, tal. Por isso que é o fim realmente, né? O fim da vida. E é o que o louco fez, ele transcendeu e daí vem a taxação de louco, né? É igual, por exemplo, quando o Buda se iluminou. Algo que somente mesmo Buda consegue entender o que é uma iluminação. Então chegamos ao fim do Caminho do Louco, já passamos aí pelas principais energias dele e pelos verbos ativadores dessa carta. São verbos que você começa agora, a partir desse conhecimento, a utilizar no seu dia a dia, para passar por alguma experiência, ultrapassar algum momento difícil da sua vida. E com esse conhecimento que você adquiriu nesse workshop, você já consegue realizar leituras individuais para você mesmo. Não vai aconselhar o próximo, ainda você não está preparado, se esse for o seu primeiro momento com o tarô, mas você está preparado a entender as suas próprias energias. Então, embaralhe as cartas dos arcanos maiores, pensa naquilo que você deseja saber, sobre o seu dia, sobre alguma situação especial, e daí você tira uma carta e compara com as energias que a gente discutiu no Caminho do Louco.